Olá, criptomaníacos! Sabe qual é a forma mais fácil de você perder dinheiro? É investindo naquilo que você não conhece. E será que você conhece a Ethereum tão bem a ponto de saber se o impacto da atualização que vai acontecer entre hoje e amanhã, chamada The Merge, será positivo ou negativo para o preço da Ethereum? Eu tenho certeza que a maioria não tem noção desse impacto. E no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente o que é Ethereum, o que é a atualização The Merge e o que será futuramente a Ethereum 2.0. E se vale ou não estar investido na Ethereum nesse momento. Para isso, eu vou utilizar um relatório que foi divulgado hoje pela Criptomaníacos, 100% gratuito e que você vai receber aí na sua mão com todas as informações necessárias para você avaliar se vale ou não comprar Ethereum. Tudo que eu te peço, como sempre, é aquele like no vídeo e se não for inscrito no canal do Criptomaníacos, se inscreva agora. Esse vai ser um vídeo longo, porque a gente tem muita coisa para ver sobre Ethereum, mas que vale muito a pena do início até o fim. É extremamente interessante, é algo que eu não faço há muito tempo no canal, que é fazer uma avaliação de um projeto como um todo. Então, mantenha-se ligado aqui no vídeo. E esse vídeo é também um exercício de futurologia. Nós vamos tentar descobrir o que será a Ethereum 2.0 depois de todas as atualizações que vão acontecer. E quando falamos de futurologia, eu acabo chamando aqui um parceiro do canal, que hoje o vídeo vai ser dedicado a ele, que eu estou falando da plataforma Futur, onde pessoas como eu e vocês acabam definindo aí qual a probabilidade de um evento futuro realmente acontecer. E não estou falando aqui daquelas baboseiras de pesquisa, por exemplo, pesquisa eleitoral, que nunca dá certo, né? Sempre tem uma diferença muito grande com relação ao que realmente acontece. Quando a gente coloca o nosso dinheiro em jogo, isso muda. Como explica esse comunicado de imprensa da Futur, Futur prevê resultado das eleições brasileiras usando a inteligência coletiva como alternativa a pesquisas. A plataforma permite apostar legalmente em todas as disputas a governo, Senado e presidência, além de algumas apostas condicionais, como, por exemplo, se o Lula for eleito, será que o desemprego no Brasil sobe ou desce? Se o Bolsonaro for eleito, será que a inflação sobe ou desce? Você tem alguma noção sobre isso? Se sim, você pode ganhar dinheiro colocando, apontando nessa direção, inclusive com criptomoedas. Então vou te mostrar na prática como isso funciona. Está aqui a minha conta na Futur, a minha quantia de MBTC, que é uma fração de BTC, tá? Você pode ter várias moedas aqui, várias criptomoedas na plataforma. E como é que você faz? Vamos fazer uma aposta condicional aqui. Então vem aqui em cima em política, por exemplo. Agora em Brasil, eleições 2022 e impactos da eleição. Então, por exemplo, se Bolsonaro for eleito presidente do Brasil em 2022, qual vai ser a taxa de inflação do país em 2023? Notem que 55% das pessoas apostam que será de 7% ou mais. O que me leva a crer que apostar entre 6% e 6,9% é muito próximo dessa aposta onde o mercado está sinalizando que é a mais provável e somente 15% das pessoas estão apostando aqui. Pode ser interessante para eu ganhar dinheiro apostar aqui e é o que eu vou fazer. Então eu vou pegar aqui 0,1 MBTC, que eu falei, é uma fração de Bitcoin, né? E vou apostar nisso. Se eu ganhar, olha só, eu vou receber 0,36 MBTC. Então é um ganho aí muito grande, mais de 3 vezes do que a minha aposta, e eu acho que é uma aposta razoável. Então fazer a aposta, pronto, e como por enquanto as condições são as mesmas, eu posso vender a aposta que eu acabei de fazer pelo mesmo valor, 0,1. E conforme as coisas foram apontando para o lado ou para o outro, esse valor que eu posso vender adiantado, ele vai mudando, né? Ele pode ficar menor ou pode ficar maior, ou eu simplesmente aguardo isso acontecer lá na frente e se eu acertar, eu recebo aqueles 3,6 MBTCs. Então é muito legal a plataforma da Futur, tem diversas coisas sobre Lula, sobre eleição, sobre governo, sobre esporte, o que você quiser, você encontra aqui, e se você for bom de palpite, você acaba ganhando dinheiro nessa plataforma. Claro, coloque pouco dinheiro, brinque um pouco para entender como funciona, mas é muito interessante. Eu falo da Futur tem bastante tempo aqui no canal e realmente é uma plataforma que eu gosto de fazer umas brincadeiras aqui de vez em quando. Qual é a sua visão do futuro? Aposte no futuro de tudo, de esportes a finanças, política e muito mais. Ganhe dinheiro com seus palpites e ajude a gerar previsões mais certeiras para todos. Futur, aposte no futuro. Mas vamos ao que interessa, que é a Ethereum.
Ethereum. Afinal, ela vai passar agora, entre hoje e amanhã, pela atualização The Merge, que pode levar lá na frente a Ethereum a ser a Ethereum 2.0 muito melhorada. Será que isso impacta diretamente ali na probabilidade de você ganhar dinheiro comprando Ethereum? Você vai descobrir no vídeo de hoje. Bom, a Criptomaníacos agora também é uma empresa de research, ou seja, nós fazemos essa parte de pesquisa profunda sobre diversos projetos, né? A gente estuda a fundo os projetos do mercado para trazer novidades para vocês lá na nossa plataforma criptomaníacos.io. O link está aqui embaixo na descrição. E hoje nós liberamos 100% gratuito para vocês um relatório completo sobre a Ethereum e sobre as atualizações da Ethereum. E eu vou usar ele como base para o vídeo de hoje. Então tudo que você precisa fazer é deixar aquele like no vídeo e tá pago. Bom, acessando o relatório pelo link aqui da descrição, você cai nessa página, que você está dentro da plataforma de clientes da Criptomaníacos. Isso mesmo, sem pagar nada, você acessa a nossa plataforma. E está aqui já o nosso querido Vitalik Buterin, que é o fundador da Ethereum, Ethereum 2.0, o futuro da Ethereum pós-merge. Entenda o passado, presente e futuro da segunda maior criptomoeda do mercado. Clique em acessar agora e você vai cair nesta página aqui, como se fosse um curso realmente, porque é isso, né? É um curso onde temos aqui 11 módulos de graça para vocês. Então eu vou seguir aqui um passo a passo para explicar para vocês, né, resumidamente, o que é Ethereum e o que vai se tornar Ethereum, mas você pode ler o relatório completo e eu indico que você faça isso aqui embaixo, clicando na descrição, como eu falei para vocês. É um trabalho fantástico, eu tenho que agradecer aqui aos nossos analistas Fabrício e Matheus que fizeram essa compilação, esse trabalho de research, como eu falei para vocês, e ficou espetacular. Então vamos começar explicando o que vai ser, né, essa atualização. Bom, a atualização da Ethereum é um dos assuntos mais discutidos no mercado de criptomoedas, já vem sendo há algumas semanas, isso inclusive impactou em muito o preço da Ethereum, que dobrou de preço nos últimos meses. The Merge é o nome dessa atualização. Não abordamos só as atualizações da Ethereum 2.0 nesse relatório, mas também uma visão ampla de toda a trajetória do ativo até esse momento. E ela é a segunda maior criptomoeda do mercado. Por isso que ela tem um impacto tão grande em tudo aqui que a gente está falando. E o que a gente vai ter de destaque nessa tese da Ethereum, né, do The Merge, que vai acontecer, levando até a Ethereum 2.0? Ela ser a principal plataforma de smart contracts do mercado, líder em inovação no setor, ecossistema em rápida expansão, receita elevada, geração de valor ao holder, ou seja, aos detentores de Ethereum, narrativa ESG, ou seja, ambiental, social e governança, que hoje está em voga ao redor do mundo. E quais são os grandes riscos dessa atualização? Risco tecnológico, pode ter um erro no código, por exemplo. Risco regulatório, será que a Ethereum vai ter problema aí sendo considerada, por exemplo, uma security e não uma commodity? Será que isso altera ali o fator de risco para a Ethereum? Dificuldade em escalar, em crescer a sua rede, né, em ter mais transações por segundo. E centralização. Será que a Ethereum realmente é uma criptomoeda descentralizada? Falaremos sobre isso. Pois bem, vamos começar aqui entendendo a Ethereum, que é o nosso segundo capítulo. Bom, a Ethereum ela tem um projeto de ser um computador global descentralizado. Então, ao invés de ser esse computador que você tem aí na sua mesa, é um computador global e descentralizado. Imparável. Ninguém consegue parar a Ethereum, resistente à censura, então os governos não poderiam censurar você de fazer qualquer coisa nessa rede, falar o que você pensa, ou utilizar um aplicativo que você quiser, livre dos controles de grandes corporações ou governos, como, por exemplo, acontece aí em redes sociais, onde você é podado e também, muitas vezes, podado pelo governo. Você não pode fazer certas coisas porque o governo não quer, não acha legal. Vamos lembrar, por exemplo, que existe um juiz careca aí que quer controlar a sua vida e na Ethereum, teoricamente, isso não pode acontecer. E esse supercomputador descentralizado permitiria também a execução de smart contracts, contratos inteligentes. E o que são contratos inteligentes? Bom, eles são códigos executados automaticamente caso condições pré-estabelecidas sejam atendidas sem a necessidade de intermediários. Que coisa linda! Imagina você ter um contrato com outra pessoa e você não depende de um juiz ou de um tribunal estatal para decidir quem está certo. Isso automaticamente está definido nesse contrato inteligente
inteligente, que não tem intermediários, e as condições acontecendo, aquela parte vai receber, aquela parte vai perder, coisa e tal. Então está tudo pré-estabelecido nesse código, nesse contrato inteligente, e as coisas acontecem sem necessidade de um intermediário. Isso gera redução de custos, né? Você cortou intermediários, tribunais, juízes, coisa e tal, eliminação de barreiras de entrada e permite um ambiente de negócios livre de insegurança jurídica. Então, não depende mais da cabeça maluca de um juiz falar que você errou quando você não errou, porque agora é tudo já pré-estabelecido. Ao garantir o exato cumprimento dos direitos e obrigações entre as partes, conforme estipulado em contrato. Enquanto o Bitcoin é uma rede desenhada para uma aplicação específica, ser um dinheiro digital, a Ethereum é uma blockchain de uso geral, programável por meio desses contratos inteligentes, através do qual podem ser criados aplicativos descentralizados. Então, a rede da Ethereum, esse computador que a gente está falando com contratos inteligentes, permitem que você crie aplicativos descentralizados. Imagina aí um Spotify descentralizado ou um Uber descentralizado. Tudo isso pode ser criado dentro da Ethereum. São aplicativos que não dependem de intermediários. A Uber é uma empresa. Se você faz um Uber descentralizado, é uma conexão direta entre motorista e você, passageiro, e tudo acontece muito bem, sem a necessidade dessa empresa no meio do caminho. Então é algo muito interessante e realmente parece ser o futuro dos aplicativos. Bom, tá aqui a história da Ethereum, então baixando o relatório aqui vocês conseguem ver, ela começou em novembro de 2013 com o lançamento desse white paper, ela passou por um ICO, ou por uma arrecadação de fundos em 2014, e agora a gente está vendo finalmente acontecer o The Merge, que basicamente vai substituir o Proof of Work, a prova de trabalho, que é exatamente a validação que acontece, por exemplo, na rede do Bitcoin, pelo Proof of Stake, ou prova de participação. Isso tem um impacto gigante, como a gente vai ver muito em breve. Atualmente, o Ether, que é o token da Ethereum, é a segunda maior criptomoeda em capitalização de mercado, o equivalente a mais de 210 bilhões de dólares, enquanto a rede se apresenta como a principal plataforma de contratos inteligentes. Sua rede concentra a maior parte das atividades de DeFi, finanças descentralizadas, stablecoins, tokens fungíveis e tokens não fungíveis, que são os NFTs que estão bombando aí no mercado, além de abrigar diversas outras aplicações descentralizadas. Então, olhem aqui o ecossistema da Ethereum, quantas coisas estão envolvidas aqui no ecossistema da Ethereum. Bom, passando agora para o modelo de negócios. Como é que a Ethereum realmente ganha dinheiro, né? Como é que essa plataforma aí, essa rede, consegue ganhar dinheiro e ser tão valiosa? Uma das teses que melhor se encaixa para entender o modelo de negócio da Ethereum é conhecida como Fat Protocol Theory. E essa teoria compara as blockchains com o protocolo TCP/IP, que permitiu a criação da internet como a gente conhece atualmente, mas que falhou em capturar valor para a rede. Então, quer dizer, não foi o TCP/IP que ganhou dinheiro, não foi o protocolo que ganhou dinheiro. Quem ganhou dinheiro foram os aplicativos criados em cima do protocolo da internet, como, por exemplo, Facebook, Amazon, Google, Netflix. Isso ganhou dinheiro. O protocolo em si na internet, o TCP/IP, não ganhou dinheiro nenhum. Em redes blockchains descentralizadas como Ethereum, essa relação é inversa, como a gente pode ver nessa apresentação aqui. Então, na internet, como é que era? O protocolo tem baixo valor capturado, tem pouco valor, e são os aplicativos, essa camada acima do protocolo, que tem muito valor. São os aplicativos da internet, as empresas digitais. Já na blockchain, isso muda. O protocolo, ele é muito valioso e ele ganha mais valor conforme aplicativos forem sendo criados acima do protocolo. Então, se começam a criar aplicativos descentralizados muito usados em cima da rede da Ethereum, a Ethereum também ganha mais valor. Isso é muito diferente da internet e muito interessante. Ou seja, parte do valor gerado pelas aplicações é repassado também para a camada do protocolo. Isso é possível, pois é necessário realizar o pagamento de uma taxa conhecida como gas, em Ether, ou seja, a moeda da Ethereum, para executar os contratos inteligentes e registrar todas as transações na blockchain. O token Ether, portanto, pode ser entendido como combustível que move toda a rede Ethereum.
Desde julho de 2020, a rede Ethereum tem processado acima de 30 milhões de transações por mês. É muita coisa, e vocês percebem como o tempo vai passando e cada vez temos mais transações ocorrendo na rede da Ethereum, mostrando que sim, ela está crescendo, ela está dando certo, ela está tendo sucesso. Existe um espaço limitado em cada bloco para registrar transações, assim como também acontece no Bitcoin. E no caso da Ethereum, são 15 transações por segundo, mais ou menos o dobro do que acontece na rede do Bitcoin, mas muito pouco, muito mesmo. Isso é uma limitação ao crescimento da rede. Aqueles usuários dispostos a pagar as maiores taxas terão preferência na ordem de execução. E olha o tamanho do valor gerado por essas taxas pagas na rede da Ethereum. Estamos falando de 250 mil Ethereums mensais, o que equivale a 375 milhões de dólares todos os meses aqui na rede da Ethereum. Então notem como realmente é uma rede que gera muito dinheiro por meio dessas taxas aí. É muita coisa e notem aqui como isso só cresce. Então a rede da Ethereum realmente vai se tornando mais valiosa conforme vai sendo mais utilizada por aplicativos descentralizados, por exemplo. Dessa forma, os usuários da rede e suas diversas aplicações dispostos a pagar por um espaço no bloco podem ser entendidos aqui como clientes. Esses são os clientes da Ethereum. Eles pagam para estar dentro desses blocos. Os aplicativos pagam por espaço na rede e são, portanto, clientes. Porém, nesse caso, também existem os fornecedores dessa infraestrutura necessária para o funcionamento e segurança da rede. Esses fornecedores são os mineradores e os nodes. Estes são computadores que cumprem papéis específicos em arquitetura de rede bastante similar à do Bitcoin, ao utilizar o algoritmo de consenso Proof of Work, prova de trabalho. Essa dinâmica terá profundas mudanças a partir da atualização The Merge, que vai acontecer, como eu disse, amanhã, quando ocorrerá a transição para o Proof of Stake, ou prova de participação. Em ambos os casos, os validadores são remunerados pelo fornecimento dessa infraestrutura através de duas coisas. Parte das taxas pagas pelos usuários, então eles recebem ali em Ethereum essas taxas que são pagas, e também subsídio através da emissão de novos Ethers, assim como acontece no Bitcoin. O minerador não recebe Bitcoin, o minerador de Ethereum recebe Ethereum. Aqui embaixo isso está bem explicado. Então, no caso, os novos Ethereum gerados estão marcados aqui na cor azul, você percebe o crescimento que a gente está tendo com a passagem do tempo, e as taxas da transação estão aqui em vermelho, você percebe que representa muito menos do que os novos Ethereums que são minerados, são gerados. O custo total, portanto, na segurança dessa rede permaneceu acima da marca de $1 bilhão por mês entre fevereiro de 2021 e maio de 2022. Observamos que a maior parcela da remuneração dos validadores é proveniente não de taxas, mas da emissão de novos Ethers que diariamente diluem a participação dos token holders. Então você aí que tem Ether na sua carteira, toda vez que lançam mais Ether no mercado para pagar o minerador, o que acontece com o seu Ether aí? Ele perde valor. Então, é uma pressão negativa para aqueles que são holders de Ethereum e, claro, a gente não gosta disso. Porém, a partir da proposta de melhoria 1559, lá em agosto de 2021, o efeito de diluição passou a ser amenizado com a implementação de um mecanismo de queima parcial de taxas. Olha que legal. Então, antes funcionava como? O minerador de Ethereum recebia as taxas e também a recompensa por bloco, novos Ethereums que são gerados na rede. A partir do EIP 1559, que foi essa proposta de melhoria na rede da Ethereum, ele recebe ainda parte da taxa, que está como tip aqui, e parte da taxa é queimada. Olha que legal, né? Então, isso aqui mata um pouco da inflação, mas também recebe ainda aquela recompensa por bloco. Desde sua implementação, este mecanismo já retirou mais de 2,6 milhões de Ethers de circulação. Isso equivale a mais de 8,5 bilhões de dólares desonerados dos holders, ou seja, deixaram de queimar o teu dinheiro, né? Queimaram aqui, no caso, taxas para não aumentar tanto a inflação que prejudicaria você aí que possui Ethereum. Isso é muito positivo. E hoje, os holders, nós vislumbramos a possibilidade de um dia sermos remunerados através de uma deflação, cenário onde as queimas superem a emissão diária, ou seja, essa queima aqui seria maior do que a quantidade de novas Ethereums que são geradas. Será que vai acontecer? Descobriremos. Além de clientes, fornecedores e holders dos tokens da Ethereum, a rede ainda conta com importantes parceiros estratégicos que veremos em breve.
Atualmente, a Ethereum é a rede blockchain que conta com o maior número de desenvolvedores em seu ecossistema, quase 3 vezes mais do que a segunda colocada. Então está aqui a Ethereum com muitos programadores, muita gente desenvolvendo realmente na rede. Em segundo lugar está aqui a Polkadot. Depois nós temos aqui Cosmos, Bitcoin, Solana, enfim, Ethereum disparado na frente, 3 vezes acima do segundo colocado. Com isso, podemos esperar também que muitas das principais inovações dentro do ecossistema das criptomoedas nos próximos anos continuem surgindo primeiramente na rede Ethereum. Ainda existem diversos outros parceiros estratégicos, como é o caso de empresas, artistas, marcas e possivelmente até governos que podem demandar o uso da rede. Será que veremos grandes empresas utilizando a blockchain da Ethereum? E será que veremos governos utilizando a rede da Ethereum para criar, por exemplo, aplicativos descentralizados, contratos inteligentes? Isso geraria uma supervalorização na Ethereum, correto? Bom, vamos para o próximo capítulo aqui do nosso relatório, que fala justamente sobre a atualização que está acontecendo agora, The Merge. O que é The Merge? É uma série de atualizações visando aumentar a eficiência, segurança e descentralização da rede Ethereum. Promoverá a mudança no algoritmo de consenso da rede, que deixará o Proof of Work, também utilizado pelo Bitcoin, como a gente sabe, para se tornar Proof of Stake. Ambos os modelos, Proof of Work ou Proof of Stake, são métodos para que os validadores cheguem a um consenso. Quais transações são ou não são válidas dentro dessa rede? Isso evita ataques maliciosos. Então é algo essencial para a segurança de ambas as redes. Ambos buscam alcançar esse objetivo exigindo alocação de recursos pelos validadores, aplicando punições por comportamento indesejado e oferecendo recompensas para trabalhar a favor da rede. Então, se você faz algo certo na rede do Bitcoin e da Ethereum, você é recompensado, por exemplo, com novos tokens, com novas moedas. Se você faz algo errado, você perde dinheiro ou perde todo o poder de processamento que você usou para conseguir aquela recompensa. Então está aqui um exemplo de Proof of Work contra Proof of Stake. Quais são os recursos utilizados no Proof of Work? Equipamentos de mineração e energia, aquelas grandes máquinas, os computadores utilizados na mineração do Bitcoin, por exemplo. E quais são os recursos no Proof of Stake? É o staking de tokens, ou seja, dinheiro. Você vai lá, pega os seus tokens Ethereum, por exemplo, e trava na rede. Qual é a punição no Proof of Work? Bom, você pode perder os recursos empregados, ou seja, toda essa energia elétrica que você gastou, por exemplo, na mineração do Bitcoin, você vai perder se fizer algo errado na rede. Já a punição no Proof of Stake é a queima daqueles tokens que você botou, travou na plataforma. Você vai perder dinheiro. E quais são as recompensas? No Proof of Work, você recebe novos tokens recém-emitidos, como acontece com o Bitcoin. Por isso que o Bitcoin ainda possui inflação, né? A cada bloco minerado no Bitcoin, o minerador recebe ali pouco mais de 6 Bitcoins. E qual é a recompensa no Proof of Stake? Mesma coisa, novos tokens recém-emitidos. Então, geram-se novos tokens, isso é dado como pagamento, além de, como a gente falou, as taxas que acontecem tanto no Proof of Work quanto no Proof of Stake. Com tal atualização, são esperados 2 grandes impactos na rede da Ethereum. Redução do consumo de energia elétrica em até 99%, drásticas mudanças na política monetária. Então, vamos entender melhor. Por que vai ter essa redução no consumo energético? No Proof of Work, que o Bitcoin possui hoje, que a Ethereum ainda possui até hoje, mineradores consomem energia em um processo competitivo para validar o próximo bloco. Já no Proof of Stake, o responsável é escolhido aleatoriamente, com a probabilidade sendo proporcional à quantidade de Ethers em staking, sendo 32 Ethereums o número mínimo exigido. Traduzindo para vocês, quem tem mais Ethereums em stake tem mais chance de ser escolhido para validar o bloco. Ao contrário do Proof of Work, onde quem tem mais poder computacional tem mais chance de ser escolhido. Então, numa rede é o poder computacional, é o gasto ali daquelas máquinas, né, aquelas máquinas trabalhando ali, e na outra rede é quem tem mais dinheiro travado na rede.
E no Proof of Stake, esse novo modelo da Ethereum, apenas o escolhido realiza o trabalho de validação, dispensando, portanto, o consumo energético dos demais participantes. Não tem mais aquela concorrência do Proof of Work que existe ali na mineração do Bitcoin, por exemplo. Isso gera uma redução de até 99% do consumo e evita maiores riscos ambientais relacionados a agendas governamentais. Vocês sabem que agora, hoje em dia, isso é muito importante. Os governos estão de olho aí nessa questão ambiental e de consumo energético, e no caso do Proof of Stake não tem esse problema. Então é o queridinho dos governos. A cada 32 blocos, outro conjunto de validadores verificam a autenticidade daquelas transações. Então vai mudando de tempo em tempo ali quem vai validar as transações. Caso seja identificado comportamento desonesto, o responsável é penalizado com a perda de seus tokens Ethers em staking. Então não vale a pena você ser desonesto na rede da Ethereum. E agora, a outra mudança é na política monetária. Com a demissão do seu maior fornecedor, que são hoje os mineradores, a rede Ethereum também pode ser capaz de gerar maior valor ao holder, ou seja, a gente que possui Ethereum em carteira, né? Ou seja, a gente não faz nada na rede da Ethereum, somente somos investidores e a gente quer valor da Ethereum. A gente não quer perder valor com novas Ethereum sendo geradas. E como que isso vai acontecer? A emissão de novos Ethers deve cair em aproximadamente 90%, o equivalente a um triplo halving do Bitcoin. Como vocês sabem, né, o pessoal chama de halving, acontece a cada 4 anos a redução na recompensa do Bitcoin. Na Ethereum isso vai acontecer aqui triplamente, né? Quase 3 halvings ao mesmo tempo, pode ter um impacto muito grande no preço e é excelente para a gente aqui que quer redução na inflação das moedas que a gente possui. Então você tem Ethereum aí, você não quer a inflação porque ela rouba valor da sua moeda. Se vai ter uma redução de 90%, excelente. A tendência é uma maior valorização do seu ativo. Porém, a taxa de emissão não será fixa e depende do número de validadores na rede. A tabelinha aqui explica que quanto mais Ethers existirem em staking, maior é a taxa de emissão em termos absolutos. Porém, o retorno por validador é diluído. Quanto mais gente quer travar Ethereum, menos você vai ganhar. Quanto menos gente travar Ethereum, mais você vai ganhar. Oferta e demanda. Assim, o retorno se ajusta para oferecer maior ou menor incentivo para atrair validadores. Tem pouco validador? Paga mais que aparece mais validador. Simples assim, né? Atualmente, existem pouco mais de 13 milhões de Ethers em staking, ou seja, travados na rede da Ethereum, o equivalente a um retorno anual próximo a 5% em Ether. Então você travou lá, você recebe 5% de retorno, tá? O que é razoável, né? No Proof of Stake, a segurança da rede pode deixar de ser uma despesa e se tornar uma receita para o holder, desde que esse realize staking. Então, olha que interessante. Como é que funcionava antigamente, lá no início da Ethereum? O holder, ele tinha uma receita zero, você não ganhava nada por ser holder de Ethereum, né? Simplesmente tem Ethereum, e você tinha uma despesa que é a segurança da rede, que é justamente essas novas Ethereums que são geradas para pagar, por exemplo, aos mineradores. Então você não ganha nada por segurar, mas perde dinheiro ali continuamente com a inflação. Depois da EIP 1559, que é o mecanismo de queima de taxas, essas taxinhas sendo queimadas, você tem essa receita das taxas que são queimadas, mas mantém essa despesa da segurança da rede, que são novas Ethereum sendo geradas para pagar mineradores. Como é que vai ser agora com Proof of Stake? Se você é um staker, ou seja, se você trava a sua Ethereum lá na rede, você tem uma receita com a queima de taxas mais a segurança, porque agora você faz parte da segurança da rede. Então você vai ser recompensado com novas Ethereums. Olha como o jogo virou, né? E a despesa, zero. Você não tem despesa nenhuma e ganha dinheiro por ter Ethereum, por travá-la na rede. Se você está no Proof of Stake, nessa nova modalidade, mas não faz staking, ou seja, não está travado na plataforma, você permanece tendo aqui uma receita de queima de taxas e permanece tendo a despesa com a segurança da rede. Como podemos observar, o Proof of Stake torna a estrutura de capital da rede muito mais favorável ao token holder, ao holder, né, quem possui hoje Ethereum em carteira. Caso o volume de queima de taxas supere a emissão diária de novos Ethers, a rede pode finalmente se tornar deflacionária e passar a remunerar o holder. Seria ainda melhor, né? A gente receber aí dinheiro simplesmente porque Ethereum vai começar a ter menos quantidade no mercado.
Passando aqui para o próximo capítulo, falaremos sobre outras atualizações, porque a The Merge não é a única atualização da rede. O caminho para que tenhamos a versão 2.0 do Ethereum ainda é longo e são planejadas mais 4 atualizações para que ela se torne completa. Além do The Merge, a Ethereum passará por atualizações adicionais chamadas Surge, Verge, Purge e Splurge. Vamos começar aqui pela próxima que vai existir, que vai ser a The Surge, e nessa fase o método de sharding será realizado na rede. Resumindo, é fragmentação da blockchain em diversas partes. Validadores não precisarão mais armazenar todos os registros da blockchain, que realmente é uma informação muito grande, mas apenas tornar parte dos dados que lhe foram delegados disponíveis para o restante da rede como um todo. Então você quebra essa blockchain gigante em várias partes. Isso é muito bom porque é uma solução que torna as blockchains de segunda camada ainda mais acessíveis e deve tornar mais simples para usuários executarem seus próprios nodes. Você pode se tornar um validador de forma muito mais simples. Isso é importante para o crescimento da rede, possibilitando que um dia sejam executadas até 100 mil transações por segundo na rede Ethereum. Lembra que a Ethereum tem somente 15 transações por segundo? Isso pode passar para 100 mil transações por segundo. Olha como a outra atualização, a The Surge, vai ser muito importante também para a rede Ethereum. Na sequência, teremos The Verge, onde ocorrerá a implementação dos Verkle Trees, um tipo de prova matemática para verificar transações de forma computacionalmente mais eficiente que o atual sistema de Merkle Trees. Na sequência, teremos a atualização The Purge, onde dados antigos da rede serão eliminados, otimizando assim o armazenamento da blockchain e diminuindo o tráfego de rede. Por fim, teremos a The Splurge, onde realizarão diversas atualizações de pequeno porte que ajustem e garantam um bom funcionamento da rede. E aí, finalmente, chegaremos na Ethereum 2.0. Mas vamos fazer aqui uma análise setorial. Será que existe demanda pela rede da Ethereum? Que setores estarão interessados na Ethereum futuramente? As plataformas de contratos inteligentes, como a Ethereum, possuem diversas oportunidades para serem exploradas, como, por exemplo, emissão de stablecoins, aquelas criptomoedas pareadas ao dólar ou a outras moedas aí que a gente tem no sistema atual, como euro, libra, real. A demanda deriva das possibilidades de uso em aplicações descentralizadas, bem como proteção em países com descontrole inflacionário ou forte restrição no fluxo de capitais. Então, você vive num país ferrado economicamente, a sua moeda não vale nada, como por exemplo na Argentina, é muito bom que você tenha acesso a uma stablecoin pareada ao dólar. Isso te permite ter acesso ao dólar, mesmo teu país não permitindo que você tenha dólares. Enfim, várias stablecoins são criadas ou utilizam a rede da Ethereum para transações. Aqui a gente tem vários exemplos. Olha só, o total aqui na Ethereum, né? O USDT, essa cor mais escura, azul escura, então é maior. Temos o USDC também, temos BUSD, a Binance, né? E várias outras, DAI, enfim, tem várias aqui. As principais plataformas de contratos inteligentes já contam com mais de 140 bilhões de dólares em stablecoins emitidas em suas blockchains. Uma taxa de crescimento anual de 229% entre janeiro de 2018 e 2022. Então, olha o crescimento que as stablecoins estão tendo dentro da rede. E isso, claro, valoriza a própria Ethereum. Como a gente falou, quanto mais coisa utilizar a Ethereum, mais ela vai ganhando valor de mercado. A rede Ethereum é líder no segmento de stablecoins, com 74% do market share das stablecoins. Então, do mercado todo, 74% está na Ethereum. O volume de transações desses ativos mostrou bastante resiliência ao crescer mais de 10% no primeiro semestre de 2022 frente ao anterior, mesmo durante condições de mercado adversas. O mercado desabou e, mesmo assim, esse segmento cresceu 10%. Esse gráfico não deixa dúvida, né? Olha o crescimento das stablecoins, né, do mercado de stablecoins de 2019, quando não era praticamente nada, para hoje. Olha as barrinhas crescendo aqui, né? Realmente é um mercado que está em franca evolução. Todas as transações de stablecoins devem ser registradas na blockchain, envolvendo o pagamento de taxas na moeda nativa da rede, que é o Ether, e compondo importante papel no modelo de negócios. Portanto, toda vez que existe aí uma transação de stablecoin, a Ethereum, a rede Ethereum, ganha dinheiro. É assim que ela é remunerada. Vamos passar aqui para o segundo segmento, finanças descentralizadas, o famoso DeFi, que possibilitam a negociação de ativos digitais, concessão de empréstimos e outros
produtos ou serviços financeiros sem a figura do intermediador central. Então não tem um banco no meio para você pegar empréstimo. No mercado DeFi, no sistema descentralizado de finanças, você e a outra pessoa fazem essa negociação sem ter um banco no meio. É para isso que serve justamente contrato inteligente, né? Isso permite, por exemplo, você pegar empréstimo sem intermediário. Isso, inclusive, barateia muito as taxas. Esse setor específico sofreu duro golpe com a chegada do bear market, com a chegada do inverno cripto, vendo o seu valor total travado em rede cair das máximas de 180 bilhões de dólares para os atuais 60 bilhões de dólares. Olha o gráfico aqui, desesperador para o mercado DeFi, né? Estava bombando em 2021 e nesse ano ele desabou aqui para os 60 bilhões. Então, está realmente em queda. Parte dessa queda se deve à queda do valor das próprias criptomoedas, já que a gente viu o mercado desabando e esses ativos travados estão perdendo valor. Então você travou lá, por exemplo, Ethereum na rede e o valor da Ethereum caiu de $4.000 para $1.600, adivinha, o valor da rede foi reduzido. Assim como o colapso da rede Terra Luna no início de maio, que chegou a possuir 14% de market share. Então a Terra Luna morreu, isso também reduziu o valor de mercado DeFi. Ainda assim, a leitura atual registra crescimento de 381% em relação a janeiro de 2021 e 10.000% frente a janeiro de 2020. Então, o mercado que expandiu absurdamente de 2020 para cá. A rede Ethereum também se apresenta como líder neste setor, possuindo quase 60% de todo o market share do mercado DeFi. Embora em declínio, devido ao surgimento de concorrentes da Ethereum, entendemos como positivo o movimento de estabilização da métrica nos últimos meses. Então, apesar da Ethereum estar perdendo market share, ela está estabilizando, o que é positivo. Bom, vamos para um outro segmento, tokens não fungíveis, os famosos NFTs, as figurinhas de macaco aí que vocês usam nas redes sociais. São ativos digitais com características únicas e imutáveis que são registradas em blockchain. Essa foi a grande mania do último ano e o volume de negociações desses ativos já acumula mais de 38 bilhões de dólares nos principais marketplaces desde janeiro de 2021. Então temos aqui o OpenSea, por exemplo, dominando o mercado, mas existem outros marketplaces como LookRare, Magic Eden e outros. Esses ativos ganharam popularidade rapidamente, chamando a atenção de celebridades e grandes marcas, principalmente a partir do sucesso dos Bored Apes ou dos CryptoPunks. Essas duas coleções são construídas na rede Ethereum, que domina a criação e uso de NFTs, abrigando 9 das 10 principais coleções em volume de negociação. Mais uma vez, a rede Ethereum é a principal rede para um segmento, no caso aqui, NFTs. Então, olhem aqui as top collections, né, as 10 principais. Tá tudo aqui, ó, Ethereum, 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 Ethereum. Falamos aqui de Axie Infinity, CryptoPunks, Bored Apes, Mutant Ape, vários assim. E somente NBA Top Shot não é na Ethereum e outra aqui, Mobox, também não é na Ethereum e sim na Binance Chain. Então o resto todo aqui, 8 de 10, foram da rede Ethereum. Também é possível observar que a rede Ethereum sozinha tem mais que o dobro das vendas de NFTs de outras redes. Então está aqui a Ethereum com 453 milhões de vendas e todas as outras somadas não dá nem perto disso. Então, realmente, a Ethereum está muito na frente nesse sentido, nesse segmento aqui, né? Além de artistas, como o Beeple, por exemplo, que vendeu o seu NFT por 69 milhões de dólares, né, um artista muito famoso no meio cripto, grandes marcas já obtiveram receita expressiva, como, por exemplo, a Nike, que já ultrapassou 180 milhões de dólares em receita com seus NFTs. Então tem a lista aqui de empresas que ganham dinheiro hoje já com NFTs e vocês acessam isso no relatório que está aqui na descrição. Esses são importantes parceiros estratégicos da rede Ethereum, que em conjunto com outros casos de uso para NFTs, devem ser fonte contínua de demanda por espaço no bloco para os próximos anos. Mais demanda pela rede Ethereum. O que acontece com o valor do Ethereum tende a subir. Próximo segmento, tokens ERC20. Então, plataformas de contratos inteligentes como a Ethereum ainda permitem a construção de diversos outros tokens. Então, existe o Ether, que é o token da Ethereum, e dentro da plataforma da Ethereum, você pode construir, pode desenvolver vários outros tokens. ERC20 é um padrão de desenvolvimento para a criação de tokens fungíveis, ou seja, intercambiáveis, como acontece numa moeda. Na rede Ethereum, como as stablecoins,
tokens de governança, tokens de utilidade, entre diversos outros. Existem quase 600 mil contratos do tipo ERC20. Então tem muita moeda sendo criada na rede Ethereum. E olha que interessante, atualmente esse valor total supera os 410 bilhões de dólares, com os tokens ERC20 representando parcela significativa e já próxima de ultrapassar o próprio valor do token nativo da rede, o Ether. Então, Ether tem 192 bilhões e, no caso, todos os tokens ERC20 somados têm aqui basicamente o mesmo valor, né? 191 bilhões. Muito interessante o uso desses tokens e como eles estão crescendo no mercado. Apesar da forte concentração das stablecoins, com as três maiores representando quase 50% do total, ao todo já são quase 25 tokens ERC20 com valor de mercado acima de 1 bilhão. Então aqui, ó, stablecoins, USDC, Tether, BUSD, mas temos aqui Shiba Inu, Polygon, FTX, Chainlink, enfim, outros tokens ERC20 com valor acima de 1 bilhão de dólares. A tokenização de ativos reais deve promover um aumento ainda maior nesses números com grandes players do mercado brasileiro entrando no setor, como por exemplo o Itaú e a AQR Capital com sua tokenizadora sendo a primeira regulada pela CVM. Próximo segmento, Web3, Games e Metaverso. Nos últimos anos, várias tecnologias recorreram à blockchain com a finalidade de conquistar maior descentralização e transparência. Por exemplo, jogos em blockchain, internet descentralizada, conhecida como Web3, e mundos virtuais abertos onde seus usuários podem se encontrar, conhecido como metaverso. Quando falamos de jogos em blockchain, a Ethereum tem certa tradição, mas apesar disso, as taxas de transação da rede são muito altas. Manter um jogo nessa rede acaba sendo caro. E é por isso que vários desses projetos estão buscando soluções de segunda camada ou redes mais baratas para hospedar seus games, como podemos ver nessa tabela aqui. Então vocês percebem que sempre que uma plataforma tem a Ethereum, ela tem uma segunda plataforma, porque é difícil você ficar na Ethereum, taxas muito caras. Então aqui, Sandbox, Ethereum e Polygon. Se pegar aqui Axie Infinity, Ethereum e Ronin. Enfim, várias aqui vocês vão ver a mesma coisa, ou elas simplesmente vão para outra rede, como no caso aqui da Metaverse Miner, que é na BNB Chain. Isso acontece com todas. Nos três jogos em que vemos a Ethereum, há também o uso de uma rede de segunda camada ou alternativa, como eu falei para vocês. Apesar disso, apenas os dois primeiros colocados somam mais de 20 milhões de dólares em volume de transação, contra menos de 40 milhões dos demais projetos que figuram entre os 10 maiores. Ou seja, apesar de tudo isso, aqueles que estão bombando, que são muito maiores que o restante, utilizam a rede Ethereum. Então, para ter popularidade atualmente, precisa estar na rede Ethereum. Ao falarmos de Web3, o custo de transação também é essencial para que a aplicação possa rodar nativamente em blockchain. Assim, muitos protocolos que inicialmente foram desenvolvidos no Ethereum preferiram adicionar redes de segunda camada ou até mesmo migrar para redes mais baratas. O mesmo problema, né? Podemos citar aqui a Audios, que é um serviço de streaming digital que conecta fãs diretamente com artistas e novas músicas exclusivas. Portanto, é um Spotify descentralizado. Ele foi primeiramente desenvolvido na rede da Ethereum, mas precisou migrar para a rede POA e Solana em busca de mais escalabilidade. Então tiveram problemas na Ethereum e migraram para outras redes. Então a Ethereum está abrindo espaço para a concorrência devido às suas taxas muito altas. Portanto, nós da Criptomaníacos entendemos que o custo de transação e a escalabilidade atual da rede Ethereum são fatores limitantes para o seu crescimento, fomentando inclusive o surgimento de concorrentes capazes de atender a demanda dessas aplicações. Falando neles, está aqui o próximo segmento, concorrência. Diversas outras blockchains surgiram nos últimos anos, prometendo resolver alguns dos importantes desafios atuais da rede Ethereum. A geração de receita é indispensável para manter a operação dessas redes a longo prazo. No último ano, 9,3 bilhões de dólares em taxas de transação foram pagas em Ether, mais de 11 vezes o valor da Binance Smart Chain e quase 50 vezes do próprio Bitcoin, mesmo o Bitcoin aqui não sendo um concorrente direto da Ethereum. Então, olhem aqui, esse negócio gigante aqui é Ethereum, com mais de 9 bilhões
recebidos ali em taxas de transação no ano. Em segundo está a BSC, a Binance, né? E olha o resto aqui, praticamente não tem receita. Várias dessas redes aqui estão em estágio de maturação, estão muito novinhas ainda, e elas podem se manter vivas mesmo sem ter receita, porque elas receberam lá atrás aportes milionários de venture capital para financiar o desenvolvimento de suas redes, podendo continuar concorrendo nos próximos anos, mesmo com baixa geração de receita. Mas isso não se sustenta para sempre. Ou elas começam realmente a ter aqui uma receita grande, ou elas vão morrer, deixando o caminho muito mais fácil para Ethereum. Vamos entrar agora no módulo de tokenomics. Sabendo que o token Ether compõe importante papel no mecanismo de incentivo que mantém a rede Ethereum funcionando, é importante acompanhar alguns dados sobre a sua economia. Como funciona a economia da Ethereum? A oferta inicial foi organizada pela Ethereum Foundation em 2014, o ICO da Ethereum, vendendo 60 milhões de Ethers, de um total de 72 milhões ao público. Portanto, os 12 milhões que não foram vendidos foram destinados para a fundação Ethereum. Ou seja, diferentemente do Bitcoin, os primeiros 72 milhões de Ethereum foram pré-minerados e vendidos a investidores. Ao todo, foram levantados 20 milhões de dólares lá na época, né? Então você tem aqui 83% vendido no mercado e 16,5% ficou na mão da Fundação Ethereum, dos criadores do projeto Ethereum. A partir da emissão inicial, novas unidades de Ether passaram a entrar em circulação exclusivamente como recompensa para os mineradores e, mais recentemente, também para os validadores. Como a gente sabe, isso paga as pessoas que estão trabalhando na rede, né, os mineradores. Então, vão sendo gerados novos tokens. Atualmente, 40% dos pouco mais de 120 milhões de Ethers em circulação foram emitidos após o ICO. Então, está aqui, ó, a oferta inicial está em azul. Quer dizer, o azul e o preto aqui, né? O azul é o que foi vendido, o preto é o que ficou com a fundação e o restante aqui foi criado desde lá, né? 40% a mais foi criado desde o ICO. Apesar de atualmente operar em regime inflacionário para subsidiar a infraestrutura da rede, a taxa de crescimento de Ethers em circulação vem caindo ano após ano, como acontece também com o Bitcoin, inclusive, né? Nos últimos 12 meses, a taxa de inflação da Ethereum ficou em 4,13%, contra os 14,88% vistos em 2016. Então, notem aqui que a inflação da Ether vem caindo pouco a pouco com a passagem do tempo. A partir dessa atualização agora da Merge, nossas projeções apontam para uma inflação anual entre 0,4% e menos 1,5% para os próximos anos. Então podemos ter deflação na Ethereum, o que é positivo para os holders, né, para quem possui Ethereum. Em ambos os casos, ou seja, ela tendo uma inflação pequenininha ou tendo uma deflação um pouco maior, os token holders que participarem do processo de validação das transações podem se beneficiar de um rendimento real, ou seja, acima da taxa de inflação. Se você travar a sua Ethereum, você vai ganhar dinheiro, é isso que está falando, né? Não vai só ficar no 0 a 0, pode até ganhar. Por fim, mas não menos importante, a distribuição dos tokens por endereço se mostra bastante concentrada. Isso aqui é perigoso, né? Você percebe aqui que atualmente 1% das carteiras concentram aproximadamente 95,3% de todos os Ethers em circulação, sendo que 38,9% estão nas 100 maiores carteiras. Então, 100 pessoas, 100 carteiras, tem aqui 39% do total. E somente 1% da carteira tem mais de 95%. Então, é uma concentração muito grande no caso da rede Ethereum, e isso preocupa, né? A gente não gosta de centralização dentro do setor de criptomoedas. Bom, como vimos anteriormente, os nodes cumprem importante função dentro da rede e passarão a ganhar ainda mais relevância a partir da atualização da Merge, podendo inclusive validar transações. O que era feito pelos mineradores passa agora para os nodes. Por isso, a descentralização se torna ainda mais necessária para que a Ethereum seja imparável, resistente à censura e autossuficiente, livre de controle de grandes corporações ou governos, como proposto inicialmente. Se for centralizado, nada disso vai existir, né? Precisa de descentralização para ser imune a tudo isso. Uma forma de avaliar essa descentralização é a partir da quantidade de nodes e sua distribuição. Atualmente, 62% dos 5.500 nodes da rede Ethereum estão hospedados em grandes provedores de serviços de armazenamento em nuvem, como vocês podem ver aqui.
Então, o que a gente está falando aqui? Amazon, Hetzner, Oracle Cloud correspondem a quase 50% do total, sugerindo alto nível de centralização. 3 empresas aqui possuem quase todos os nodes. Isso é muita coisa. 3 serviços podem controlar a rede Ethereum. E por que isso acontece? Parte disso se dá na proposta da Ethereum em ser uma blockchain de uso geral, registrando outras informações além de apenas transações, fazendo com que diariamente os requisitos computacionais necessários para rodar um node aumentem. Isso pode inviabilizar que usuários com computadores comuns possam participar diretamente da validação da rede. Então, já que eles não conseguem utilizar o computador próprio, eles usam lá recursos em nuvem e acabam centralizando o poder nesses provedores em nuvem. Mas a atualização The Surge, ou seja, sem ser essa agora a outra, a próxima, deve favorecer a dinâmica de descentralização dos nodes, porque vai acontecer aquilo que a gente viu lá atrás do sharding, ou seja, vai quebrar a blockchain em partes, facilitando ali para quem tem um computador menos potente. Tomara que realmente resolva esse problema de centralização. Além do número de nodes, também é importante entender como está distribuída a quantidade de Ethers em staking. Ou seja, será que está todo mundo fazendo staking de forma descentralizada? Bom, não. A exigência de um mínimo de 32 Ethers para se tornar um validador levou muitos investidores a delegarem essa tarefa do staking. Então passou para a plataforma. O protocolo Lido Finance já concentra 30% do total, enquanto 3 grandes corretoras de criptomoedas, Coinbase, Kraken e Binance, somam mais 30%. Portanto, temos 60% de todo o staking nas mãos de somente 4 empresas. Isso mostra que promover maior descentralização é uma necessidade muito forte e de longa data. No entanto, não haverá mudanças relevantes desse perfil a partir dessa atualização agora da Merge. Por esse motivo, nós da Criptomaníacos esperamos que o critério descentralização, diferente de outras mudanças estruturais mencionadas, não deve promover mudança significativa na precificação do Ether nesse momento. Vamos agora entrar no módulo riscos. Vamos avaliar os riscos dessa atualização e da Ethereum como um todo. Temos riscos regulatórios. O presidente da SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, disse recentemente que o Bitcoin era a única criptomoeda que ele se sentia confortável em chamar publicamente de commodity. Segundo ele, muitos desses ativos financeiros criptográficos têm características de securities, que é equivalente a títulos financeiros ou valores mobiliários, sugerindo que estariam, portanto, sujeitos à regulamentação da SEC. Esse posicionamento da SEC vai em caminho oposto ao da CFTC, que regula a negociação de contratos futuros de Ether e sob a sua avaliação de que Ether se trata de uma commodity. Então a SEC fala uma coisa, a CFTC fala outra coisa, isso gera uma incerteza regulatória no mercado que pode trazer riscos reais e atrasar também a adoção institucional de alguns ativos digitais. Então pode atrapalhar realmente a Ethereum aí, pelo menos no curto prazo, né? Temos o risco ambiental também. Lá no início de 2022, no início desse ano, a gente viu a União Europeia fazendo propostas aí de legislação para regular ativos digitais e a fim de reduzir a pegada de carbono das criptomoedas, deputados pedindo à Comissão Europeia que proíba o Proof of Work, a prova de trabalho que existe hoje no Bitcoin, por exemplo, né? E visando tornar ativos digitais sustentáveis até 2025. Se a gente pensar por esse lado, a mudança de protocolo da Ethereum para Proof of Stake, abandonando a mineração, abandonando o Proof of Work, pode dar vantagens competitivas no quesito sustentabilidade em um eventual aperto regulatório. Isso tende ao quê? Valorizar a Ethereum. Próximo risco é a dificuldade em escalar. Momentos de alta demanda pela rede elevam o custo para realizar transações, muitas vezes a níveis bastante elevados. Vimos lá naquele calor de 2020, transações na Ethereum ficando tão caras a ponto de ultrapassar os $40. Absurdo, né? Isso inviabiliza diversos casos de uso para suas aplicações, principalmente aplicações de baixo custo, né? Isso fez que crescesse ali, né, surgissem diversas blockchains alternativas, concorrentes à Ethereum.
E esse risco de migração de projetos e usuários para outras plataformas alternativas é um dos principais riscos e desafios da rede Ethereum. Próximo risco, complexidade e risco tecnológico. Todo ajuste no código de uma blockchain tem potencial de dar ruim, de apresentar falhas. Apesar dos desenvolvedores estarem realizando aí diversos testes, em ambiente de teste, antes de implementar na rede principal, existe real possibilidade de bugs, brechas de segurança e vulnerabilidades que ainda não foram descobertas. Isso realmente é problemático. A própria Ethereum, lá no passado, teve o seu pior problema de todos, que foi o famoso The DAO hack, o hack que aconteceu lá, conhecido como DAO, e que mudou bastante coisa na rede, gerou ali um hard fork na rede da Ethereum. Então, esse também é um risco considerável. Por fim, temos a conclusão do nosso relatório. De cara, a gente percebe que não é à toa que a Ethereum se tornou a potência que ela é, a altcoin dominante do mercado. Vocês percebem quantas coisas positivas, quantas coisas importantes estão acontecendo ali. Ela se tornou a principal rede para quase todos os segmentos que existem no mercado cripto. Ela foi a pioneira no seu segmento, assim como o Bitcoin foi pioneiro no caso de ser uma moeda digital. E ela é a principal plataforma de contratos inteligentes do mercado, tendo um ecossistema muito difundido e de alto valor. A mudança no seu protocolo de validação veio em um momento em que o mundo se atenta às questões ambientais e à sustentabilidade. Dessa forma, o projeto se coloca um passo à frente de muitos outros do setor. Alguns riscos foram descritos ao longo desse trabalho aqui, como, por exemplo, falhas e mudanças de código. Vimos também que as altas taxas de transação fazem com que seus concorrentes tenham alguma vantagem ao abrigar projetos de Web3 e metaverso. A centralização dos nodes também é vista com maus olhos. Concluímos, portanto, aqui na Criptomaníacos, que a Ethereum possui um destaque merecido no setor de criptomoedas, entregando melhorias constantes e tentando ajustar sua rede de acordo com o que a evolução tecnológica necessita. Isso resulta em credibilidade entre projetos, investidores e comunidade de criptomoedas. Para os próximos anos, espera-se que essa blockchain continue sua jornada de crescimento, consolidando seu papel como um dos mais importantes ativos digitais existentes. Temos um posicionamento positivo em relação ao crescimento da rede Ethereum e a sua precificação, o preço do seu token Ether. No curto prazo, pode ter muita volatilidade, mas no longo prazo está apontando nessa direção. Se couber nesse vídeo, eu vou colocar aqui uma pitadinha a mais para vocês. Como a gente falou, a gente tem uma visão positiva para o preço da Ethereum no longo prazo, mas no curto prazo existe um risco grande. Essa matéria aqui que saiu hoje explica, por que a Ethereum vai cair logo após o The Merge que acontece amanhã. Tá falando que o preço vai cair amanhã. Por que eles falam isso? Conforme mais traders estão shortando o Ethereum lá no mercado de derivativos, ou seja, estão apostando na baixa da Ethereum, especialistas temem que o The Merge pode ser aquele famoso compre o boato, venda o fato, Compre o rumor, venda a notícia. Ou seja, o pessoal se empolgou e comprou antes e vende agora quando a notícia finalmente acontecer. E por que eles estão falando isso? Bom, o Lark Davis disse que o The Merge é um evento fundamentalmente positivo, bullish, muito positivo para Ethereum. Justamente por reduzir o consumo de energia e de emissões e tornar a Ethereum deflacionária. Só que vai levar muito tempo para essas coisas efetivamente acontecerem na rede da Ethereum. Então ele está falando o seguinte, no longo prazo é muito positivo, mas agora não vai ter nada de muito diferente. Isso vai gerar o quê? Meio com desânimo no pessoal, e a tendência maior seria despejarem no mercado, venderem no mercado. Apesar de um potencial extremo de valorização no longo prazo, vai levar tempo para tudo isso acontecer, e o The Merge, essa atualização que acontece agora, ela falha em resolver problemas chaves da Ethereum, como, por exemplo, as altas taxas na rede da Ethereum, que é aí o principal problema para muita gente. Então, como não resolve isso, pode dar um desânimo também no pessoal. Por fim, eles falam aqui que os mineradores da Ethereum podem tentar forçar, fazer um hard fork, mantendo o Proof of Work vivo lá, e isso também pode ter um efeito catastrófico para todo o sistema, todo o ecossistema da Ethereum. Existem riscos realmente no curto prazo, então, é como eu falei, longo prazo muito positivo, curto prazo não sabemos, pode ter aí impacto negativo nos próximos dias.
E esse oba-oba na Ethereum, né, antes do The Merge, pode ser confirmado por essa notícia aqui. A dominância social da Ethereum subiu 20% no último mês, conforme o The Merge se aproxima. Então, eles têm gráficos aqui que mostram que a dominância social da Ethereum subiu 23% em somente um mês. Então, isso aqui é medido, por exemplo, pelo número de menções da Ethereum em redes sociais, que também vem subindo bastante, 10% na última semana. Então, as pessoas estão falando mais da Ethereum, estão se interessando mais por Ethereum. Isso parece, né, aparenta ser um oba-oba exagerado, e a gente sabe que depois de um oba-oba costuma vir a queda, né? Não é uma certeza, mas pode realmente acontecer no curto prazo. Enfim, esse é o gráfico diário Ethereum contra o dólar. Vocês percebem que ela vem se valorizando, temos uma linha branca de tendência aqui e vários toques nessa linha branca que vem sendo respeitada. Nota, toda vez que Ethereum bate aqui, o preço volta a subir, e agora recentemente aconteceu a mesma coisa. Ela rompeu aquele suporte na linha amarela que eu falei para vocês, né, $1.695, caiu novamente até onde? Até a linha de tendência branca e voltou a subir mais uma vez. É importante manter isso, tá, pessoal? A linha de tendência branca está agora posicionada nos $1.570. Cair abaixo, fechar um dia abaixo desses $1.570, vai romper essa estrutura e pode levar a uma queda maior lá para a região dos $1.400, na minha opinião, tá? Então fiquem ligados no gráfico diário. Enfim, essa é a minha visão, essa é a visão da Criptomaníacos com relação a Ethereum, uma explicação completa sobre o projeto. Compartilhem, pessoal, tanto esse vídeo quanto o relatório gratuito, que o link está na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.